porque o dia aceitável era hoje, né? Não foi ontem. E o Lucas, gente, vou apresentar para vocês, ele é um querido aqui da nossa cidade, da nossa igreja. Ele não chama Lucas à toa, ele também é um médico e é um levita, tem uma família linda, ele é muito querido pela minha família e por muita gente aqui em Vitória, posso dizer isso, né, Lucas? E o Senhor colocou no meu coração hoje, eu estava com outra palavra, eu queria falar sobre Ruth, e foi interessante que hoje de manhã, a gente fazendo o nosso devocional, eu e meu esposo, e Deus mudou a rota todinha da minha fala. E eu entrei à tarde, né? Era 7 e pouco, tinha alguém falando sobre Ruth também. Então eu falei assim: não, a minha palavra é outra mesmo. E o Senhor colocou no meu coração de falar sobre Barnabé. E eu acho assim, essa vigília dos intercessores que está fazendo um ano, e é muito gratificante, né? Deus ter me colocado no meio de vocês, de pessoas tão queridas. Eu tenho o Glauber literalmente como um irmão, irmão mesmo, Glauber. Você é aquele que Deus te usa tanto, que nos dias que às vezes eu estou mais triste aqui em casa, às vezes a gente está com alguns problemas, que ninguém sabe, o Senhor usa a vida do Glauber, ele me mandar uma mensagem, ele me pergunta assim: e aí, mana? Acho tão lindo você falar isso. E aí, mana? Hoje Deus mandou te falar isso. A Rejane, né, lá do norte, lá, né, esqueci de onde que ela é até agora. E a Rejane, um dia desse, me ligou e falou: minha irmã, hoje Deus mandou um recado para o seu esposo, e é isso, isso, isso. E assim, literalmente, Deus usando. E eu tenho colocado no meu coração a gente ser Barnabé na vida de alguém. Você é um Barnabé na minha vida, tá, Glauber? O Lucas é um Barnabé na nossa vida, né? E a gente lendo hoje em Atos, né, que está contando a história de Saulo e Barnabé, Atos 13, eu não vou ler versículo até para não alongar muito, porque já o tempo está avançado, e eu vou falar alguns tópicos de Barnabé. Barnabé, ele era membro, né, da igreja primitiva, ele vendeu uma propriedade dele, né, que era em Chipre, e pegou aquele dinheiro da venda da propriedade e foi junto com os discípulos para suprir as necessidades das pessoas, né, da igreja de Jerusalém. E Lucas, né, conta isso bem aqui em Atos. E o Espírito Santo estava com ele. E 3 características que eu pude anotar sobre Barnabé é que ele era um homem de bem, né? Homem de bem porque ele tinha boas ações, que às vezes a gente coloca assim, a pessoa é um homem de bem quando ele tem bens. E mais do que bens, mais do que tudo, nós temos que ter boas ações perante as pessoas, como o Glauber falou aqui agora há pouco, sobre honestidade, fidelidade. Fidelidade com os nossos amigos, com a nossa igreja, com os nossos líderes, né? E Barnabé tinha isso. E Barnabé era um homem, né, do templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nele. E eu tenho muita preocupação de pensar como que as pessoas me veem. Eu tenho, né, vocês conhecem da Vigília, que nós já participamos mais de uma vez, eu tenho um projeto, né, de bonecas, que a gente doa bonecas para criança em tratamento oncológico, porque eu sou uma pessoa, né, que há 10 anos atrás, certinho, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Amanhã é meu aniversário, e há 10 anos, certinho, eu recebi esse diagnóstico dia do meu aniversário. E Deus me curou, né? E hoje eu consigo levar um pouquinho de vida para essas crianças através de uma boneca que chama Boneca Vida. E eu quero que as pessoas vejam em mim isso. Não que aquela mulher é uma mulher de Deus, mas que eu consiga passar para as pessoas que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que ele conduz a minha vida. E Barnabé tinha expressões de fé. E, na realidade, Barnabé era um discipulador, né? Na nossa igreja aqui, a gente trabalha com discipulado, com célula, e tem até um livro do Abe Ruby que fala, né, sobre fator Barnabé, porque é aquela pessoa que está com você, dia a dia, caminhando, ele sabe da sua vida, ele sabe dos seus passos, e isso a pandemia nos trouxe. Nós
ficamos mais presos em casa, nós aprendemos a conviver em família, né? Porque eu trabalho aqui na minha mesa o dia inteiro, eu ensino crochê, eu dou aula online, faço crochê, né? Muito. E meu esposo trabalha aqui do meu lado, atendendo gente de outros lugares no emprego dele, mas a gente convive 24 horas juntos. E no começo, para todo mundo, foi muito difícil. E essa estratégia que foi, né, dos intercessores do sertão, pelo qual eu conheci o Glauber, conheci outras pessoas, e ele me chamou para essa vigília de oração, para nós nos unirmos em oração, para segurarmos a barra um do outro, igual você disse, né, Sara? Você estava de Covid, você não tinha acesso a ninguém, né, na sua quarentena aí, mas você estava ligada na rocha, né? Quantas vigílias te sustentaram, quantas orações. Eu sei porque eu já passei por um problema de saúde sério e tinha dia que eu falava assim, Jesus, hoje eu não aguento mais. Naquela hora, ele me pegava no colo. E nós aqui temos podido fazer isso, carregar um ou outro no colo, né? E Barnabé, ele foi um nome muito conhecido, né? E muita coisa eu tenho aprendido com ele, porque às vezes, hoje, no mundo de hoje, nós estamos precisando de ouvir, né, as pessoas. Esses dias eu fazendo crochê, uma aluna minha me entrou em contato comigo e falou comigo, uma pessoa querida, e falou assim, Rogéria, eu estou com a minha irmã que me mandou uma carta que ela vai suicidar. Entre em oração por mim. Então, assim, como nós temos sido com as pessoas que estão ao nosso redor? A minha preocupação é onde está sendo o nosso culto. Às vezes nós estamos restritos de ir à igreja, mas Deus tem nos dado a oportunidade de sermos Barnabé de forma diferente. O Senhor Jesus falou que nós faríamos obras maiores que ele. E eu ficava encucada pensando assim, como que eu farei obra maior do que Jesus? Não existe. Mas Jesus, na época dele, ele andava caminhando, né, pelas sinagogas, ele parava, ele ficava pouco na igreja até, e os seus milagres, a maioria, né, quase todos, foram fora do templo. E como que nós hoje temos a oportunidade de fazer isso e às vezes não fazemos? Nós temos uma rede social gigante, né? Nós estamos aqui, ó, agora com 27 pessoas online. Quer dizer, são pessoas que às vezes a gente não alcançaria se nós fôssemos só a pé, né? Eu tive a oportunidade de ir ao sertão e foi para mim um divisor de água muito grande na minha vida. Eu falo que vocês são assim pessoas tão abençoadas. Nós entramos em lares, gente, no sertão lá do Piauí, mesmo em Paulistana, que as pessoas não tinham nada, às vezes, para comer, mas elas tinham o prazer de nos oferecer, nem que se fosse um cafezinho. Às vezes, aquele cafezinho poderia até fazer falta para ele no outro dia, mas é um povo acolhedor, um povo amoroso, um povo de fé, um povo de temor, né? Pessoas que você, às vezes, dava um sorriso e abraçava, e falava, aceita Jesus, ele falava assim, claro que eu aceito. Ele estava esperando um Barnabé passar por ali para falar de Jesus por ele. Então, eu tenho muita preocupação quanto a isso. E coisas que vão acumulando na nossa vida e a gente vai pensando, meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Então, assim, ó, um ano de intercessores, um ano de vigília de oração, né? Quantas mulheres de Deus passou por nossa casa nesse tempo de oração, de intercessão, como vocês nos abençoaram. Eu tenho certeza que como eu pude abençoar vocês nos dias que eu pude dar a palavra. E eu vivi um momento muito especial no sertão. Nós saímos um dia lá até a Serra do Inácio, né? Não sei quem aqui que é de Paulistana, além do Glauber, e a gente fica muito procurando milagres, né? Ah, eu preciso ver, preciso ver. E Jesus manda a gente ir, né? E às vezes a gente não vai, mas a gente tem que ir. E um dia foi a turma, antes da gente chegar no sertão, fazia uma pesquisa, né, para saber as turmas, os lugares mais pobres, onde precisava de alimento, e saiu numa manhã o pessoal para entregar cestas básicas num lugarejo lá. E tinha, eles fizeram um credenciamento antes para saber quantas casas tinha,
tinham 50 e poucas casas nesse lugar. E juntou uma turma, né, da gente que estava lá, saímos para entregar essas cestas básicas. E as casas, muitas famílias tinham muita criança, né? Porque a gente vê isso bastante ainda nos lugares mais carentes. Uns tinham 5, outros tinham 6 filhos. E foram, como tinha ido cesta a mais, foi entregado mais de uma cesta em cada casa no começo. E o que aconteceu? Quando chegou num certo ponto, um vizinho falou assim: mais lá para frente tem uma outra comunidade mais carente que ela não foi colocada nesse número de casas que estão sendo entregues às cestas. Mas já tinha sido entregue mais ou menos umas 70 cestas, porque entregaram mais de um, né? E o pessoal continuou, falou assim: a gente vai levar essas 30 cestas que sobraram e vamos tentar entregar para as famílias. Vamos ver quantas famílias que tem a mais, a gente volta para buscar. E isso me marcou muito, porque foi algo muito impressionante para mim. E fomos para lá e chegou lá, o que aconteceu? Tinha mais umas 50 famílias e só tinha 30 cestas, né? E as pessoas começaram a entregar cestas. Entregava uma, entregava outra, e todo mundo falando assim: na hora que as cestas acabarem, acabou, né? Por hoje a gente volta depois. E as cestas não acabaram, gente. Literalmente foi o milagre, né, dos pães e dos peixes aí no sertão. Eles continuaram entregando as cestas, entregaram para as mais 50 casas e não sobrou e nem faltou uma cesta. Então, assim, isso me marcou muito e hoje eu tento viver de forma diferente, porque eu falo que o pão Deus manda todos os dias, o maná vem todos os dias para nossa casa. Eu falo isso porque aqui em casa a gente tem vivido isso, não tem sobrado às vezes muito não, mas não tem faltado. O Senhor tem mantido todos os dias a nossa mesa farta, né? E outra coisa é saber que Deus faz milagre todos os dias. Ele está levando muita gente, tem muita gente indo, né? Mas o Senhor tem feito maravilhas em meio a essa pandemia. Quem tem ouvidos para ouvir, está ouvindo o que o Senhor está falando, né? E nós temos que ficar atentos a isso. Senhor, que eu saiba entender por que isso está acontecendo, o que o Senhor está falando por nós, e assim, que nós possamos lutar para a gente ser um Barnabé na vida de alguém. Eu peço muito isso, Senhor, que eu possa ser canal de bênção na vida de alguém, que eu possa ser amigo mesmo na vida de alguém. O Glauber é uma pessoa, né, vocês falaram, que nos inspira muito, porque até para montar essa vigília de 24 horas online, isso deu muito trabalho para ele. E tem um ano que a gente está orando, né? Eu estou no outro grupo também dos intercessores do sertão. Nós começamos orando 3 horas da manhã. Era um horário muito difícil, porque você geralmente, quando você dorme muito tarde, é meia-noite, 1 hora, e você não acorda às 3, né? A não ser que está acostumado a ficar de plantão, acordado a noite inteira. E quantas vezes eu deitei e o Senhor me despertava 5 para as 3. Eu punha o celular para despertar e, às vezes, 5 minutos antes, o Senhor me acordava. E foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado. O Senhor falou muito ao nosso coração. E eu creio que algo muito grande Deus tem para fazer ainda em nós e através de nós. Então, é a palavra que eu queria passar para vocês hoje, né? Que é uma vigília de compromisso, é uma vigília de agradecimento também, né? Por Deus ter nos sustentado. Todos tiveram problemas, nós oramos muito por problemas de muitos, mas o Senhor ouviu nossa oração. Então, isso que eu quero deixar para vocês. Que se o Lucas puder acrescentar aí,